Primeiro a gente vai revisar um pouquinho sobre polígonos, né? Nós temos que a diferença da geometria plana para a geometria espacial é justamente porque na geometria plana a gente faz o estudo dos gônos, então por isso nós temos polígonos, vários lados, né? E na geometria espacial nós temos os poliedros, várias faces. Então estudo dos gônos, polígonos, estudo dos edros, das faces, poliedros, né? Então, essa é a diferença entre o 2D e o 3D, beleza? Então, vamos lá. Dentro da relação poligonal, nós temos aqui ângulos internos e ângulos externos. Nós temos que os ângulos externos, eles são obtidos a partir do momento que a gente faz o prolongamento de cada um dos lados. Então, aqui já tem os lados prolongados, né? Para poder melhor visualizarmos isso. Então, nós temos aqui os vértices A, B, C, D, E. Então, nós temos aqui um pentágono, né? Então, nós temos a parte de dentro, aqui os ângulos internos, que vou enumerá-los em Azinho, Bzinho, Czinho, Dzinho, Ezinho. Na parte externa, né, nós teremos F, G, H, I e J. Beleza. Independente do tamanho do polígono, da quantidade de lados e, obviamente, até do formato dele, nós temos que externamente qualquer polígono, a soma dos ângulos externos é sempre igual a 360 graus. Porque se eu vou de A para o B, B para o C, C para o D, D para o E para o A, eu tenho uma volta completa externamente, consequentemente 360 graus. Então não é um privilégio do círculo ter 360 graus. E o círculo tem 360 graus do lado de fora, não do lado de dentro, beleza? Então vamos lá. Nós temos aqui que dentro dessa relação angular é importante saber que os ângulos internos e externos, juntos, eles são suplementares. Ou seja, nós temos aqui, ó, o ângulo A mais o ângulo F é igual a B mais o ângulo G, que é igual ao C mais o ângulo H, que é igual D mais o I, que é igual a E mais o J, onde são sempre iguais a 180 graus, consequentemente eles são suplementares. A soma dos ângulos internos, né, a gente tem por fórmula SI é igual a 180 vezes N menos 2. Então, nós temos aí que essa fórmula, 180 vezes N menos 2, são para polígonos que são convexos. Já já eu vou diferir o convexo para não convexo, ok? Então, nós temos aí essa fórmula dos ângulos externos para polígonos convexos. A soma dos ângulos externos é sempre igual a 360 graus. Beleza? Show de bola. E o número de diagonais é dado por N vezes N menos 3 sobre 2. Então, essas são as informações iniciais para qualquer compreensão poligonal. Nós temos soma dos ângulos internos e externos e o número de diagonais. Tá. Qual é a diferença entre o polígono convexo e o polígono não convexo? Tá, o que se justifica por um polígono não convexo, também chamado côncavo? Então, vamos lá. Então, eu vou abrir aqui uma observação. Polígonos convexos e não convexos. Então, perceba que eu estou fazendo um polígono bem aleatório para que a gente possa chegar a essa conclusão juntos. Bem, então nós temos aqui que tanto no polígono convexo quanto no não convexo, nós temos um quadrilátero, né? Então, 4 lados e 4 vértices. A, B, C e D. A, B, C e D. Pela definição, nós temos que ao ligarmos dois pontos internos de um polígono convexo, a reta de encontro desses dois pontos jamais sairá de dentro desse polígono. Então, se eu pego aqui um ponto, chamar de N, e aqui um ponto N, ao ligarmos esses dois pontos, a reta de encontro jamais sai de dentro desse polígono. Algo que
talvez não aconteça no polígono não convexo, ou também chamado de côncavo. Eu posso pegar dois pontos aqui, eles vão ligados, vão sair de dentro? Não, mas sempre será assim? Qual o detalhe? Aqui se nós pegarmos o ponto P, e aqui ao pegarmos o ponto Q, nós temos que a reta de encontro desses dois pontos, consequentemente a reta, ela saiu de dentro do polígono e depois ela retornou, né? Então nós temos que essa peculiaridade define justamente a relação de polígonos convexos e não convexos. Outra coisa importante dentro do polígono não convexo é o polígono convexo sempre tem ângulos menores do que 180 graus. E o polígono não convexo tem pelo menos um ângulo, né? Que ele é maior do que 180 graus. Então essa definição também é importante para definirmos polígonos convexos e polígonos não convexos. Bem, dentro da relação entre lados e ângulos, é importante também mencionarmos a nomenclatura, né? Dentre as nomenclaturas principais nós temos triângulos, ou também chamados de triláteros, quadriláteros, pentágonos, hexágonos, heptágonos, octógonos, eneágonos, decágonos, undecágonos, dodecágonos, 12 lados. Depois, pentadecágonos. O polígono de 13 lados, que é o tridecágono, não é importante? Não é importante lembrar a nomenclatura. Melhor o pentadecágono. E o icoságono tem 20 lados, ok? Nós temos aí que o polígono tem infinitos lados, é justamente o círculo. O círculo é considerado um polígono que tem infinitos lados. Então é importante de 3 até 10, né? Até o decágono. O undecágono, 11 também é importante. Dodecágono, 12 também é importante. Pentadecágono, 15 e icoságono, 20, beleza? Show de bola. Então nós temos aí que essas são as três fórmulas principais, né? Só que dentro da parte de diagonais existe um macete bem interessante que a gente vai falar sobre o diagonômetro, beleza? Só que eu vou dar uma pausa aqui no vídeo e vou retornar em seguida. Bem, então continuando aqui. Por que a fórmula do número de diagonais é dada por n vezes n-3 dividido por 2? Essa fórmula ela vem lá da análise sumatória, né? Esse dividido por 2 é um 2 fatorial. Então vem comigo para a gente entender isso melhor. Então aqui, ó, dentro da definição poligonal, vou pegar aqui um polígono de 6 lados, por exemplo. Ok? Não vai ser um hexágono certinho, vai ser um hexágono esquisito mesmo. Ok? Não quero que ele seja certinho, não. Então eu tenho A, B, C, D, E e F. Então esse aqui é o nosso hexágonozinho. Na definição de diagonais, nós temos que a diagonal ela é obtida a partir do momento que eu ligo dois vértices não consecutivos. Então, por exemplo, eu posso pegar o vértice A, por exemplo, ligá-lo com C, com D e com E. Não posso ligar com B e com F, porque forma lado, são dois vértices consecutivos a ele. Então, com o A, eu posso ligar o C, o D e o E. Então vamos agora analisar a fórmula, a origem da fórmula. Nós temos aqui que a fórmula é dada por D é igual a N, por quê? Primeiro, nós vamos escolher um vértice aleatoriamente. Vamos supor que eu escolhi o vértice A. O vértice A ele pode ser ligado com quem? Com C, com D e com E. Com quem que ele não pode ser ligado? Ele não pode ser ligado com 3 vértices. Por que 3 vértices? Eu não consigo ligar com o B, com o F e nem com ele mesmo. Porque ligando com ele mesmo, você dá um ponto, né? Beleza. E como a diagonal AC é igual a CA, a diagonal AD é igual a DA, para que a gente não conte a mesma linha duas vezes, né? A mesma diagonal, por isso que a gente divide por 2 fatorial, que coincidentemente é 2. Por isso que a gente põe na fórmula, né? Simplesmente D é igual a N vezes N menos 3 sobre 2. Ao jogarmos isso, por exemplo, o hexágono, né, a gente vai ficar 6 vezes 6 menos 3 dá 3, 6 vezes 3, 18, e 2 dá 9. Então o hexágono, ele possui 9 diagonais, o hexágono convexo, né? Então essas 9 diagonais, elas, se você ligar aqui, né, para cá, para cá, para cá, você vai obter todas as diagonais. Existe uma regra bastante prática na geometria para falarmos sobre o diagonômetro. E a partir do diagonômetro a gente consegue chegar a uma série de conclusões interessantes da relação entre o número de lados e o número de diagonais. Então deixa eu botar aqui, ó.
diagonômetro. Então preste atenção na montagem do diagonômetro. A montagem é extremamente importante. O diagonômetro é como se fosse um macetezinho, né? Para que a gente possa rapidamente criar uma relação entre o número de lados e o número de diagonais. Então, número de lados, número de diagonais, triângulo, quadrilátero, pentágono, hexágono e assim sucessivamente. Lembra que na nomenclatura eu não tinha nem colocado de 13 lados até o 13 lados. Ó. Tridecágono. Beleza. O que é importante lembrarmos dentro da relação entre o número de diagonais e o número de lados? Primeiro, o triângulo é o único polígono que não possui lados, né? Perdão, não possui diagonais. Nós temos que o triângulo possui 0 diagonais. O quadrilátero, né? Se você pensar, por exemplo, no quadrado ou no retângulo, ele só possui 2 diagonais. A partir daí, o que você vai fazer? Você vai fazer assim, ó. 3 mais 2. 3 mais 2 dá 5. 5 mais 4, 9. 9 mais 5, 14. 14 mais 6, 20. 20 mais 7, 27. 27 mais 8, 35. Mais 9, 44. Mais 10, 54. Mais 11, 65. E se eu for colocando o número de lados, obviamente vou fazendo essa relação eternamente e vamos obter todas as diagonais. Nós temos aqui que ao analisarmos o diagonômetro, a primeira conclusão que a gente chega é o seguinte, que quando o número de lados é ímpar, existe uma proporção direta entre o número de lados e o número de diagonais. O que é isso? Existe uma proporção direta. Olha só. O pentágono é o único polígono onde o número de diagonais é igual ao número de lados. O heptágono, dá para ver que é um dobro. O eneágono, dá para vermos que é o triplo, 3 vezes 9, 27. O undecágono, dá para ver que é o quádruplo. E o tridecágono, dá para ver que é o quíntuplo. Então, existe uma relação direta entre o número de diagonais e o número de lados, quando o número de lados é ímpar. Ah, mas no triângulo não tem? Tem também, perceba. Aqui, ó, 0 vezes, tal como aqui é uma vez. Tá vendo? 0, 1, 2, 3, 4, 5, bonitinho. Beleza? Então, no polígono de 15 lados, se você fizer 6 vezes 15, né, 90, você vai conseguir achar perfeitamente também o número de diagonais. Beleza? Ah, não existe isso em relação ao número de lados quando é par? Existe também, só que não é tão fácil de verificarmos. E não é um número inteiro. Dá para verificarmos aqui, ó, que aqui o número de diagonais é a metade do número de lados. Aqui é 1,5. Aqui são 2 vezes e meia. Como assim 2 vezes e meia? O dobro de 8, 16. Metade de 8, 4. 16 mais 4, 20. Então, 2 vezes e meia. Aqui é fácil até de ver que é 3 vezes e meia, né? Se eu pegar 3,5 e multiplicar por 10, vai dar 35. E, obviamente, aqui vão ser 4 vezes e meia. Então, primeira coisa, obviamente, quanto maior o número de lados, maior o número de diagonais. Segundo, existe uma relação direta entre o número de lados e o número de diagonais em relação à proporção. Tá? Então, são proporcionais. No número de lados ímpar, essa proporção ela é direta, é um número inteiro. E quando esse número de lados é par, existe uma proporção, só que ela é fracionária. É tanto e meio. Então, meio, 1,5, 2,5 e assim por diante. Então, o diagonômetro é interessante, por quê? Porque a gente consegue traçar uma relação direta entre o número de lados e o número de diagonais, e dependendo do caso, fica até mais fácil. Por exemplo, o programa fala assim, sabendo-se que um polígono convexo tem o número de diagonais igual ao triplo do número de lados. Opa! 3 vezes o número de lados, beleza. Você já sabe que o polígono tem 9 lados. Então, a partir do momento que você sabe dessa relação direta entre o número de diagonais e o número de lados, fica mais fácil você fazer qualquer tipo de aplicação. Aí, baseando-se nisso, determine a soma dos ângulos internos. Determine o ângulo central, que o ângulo central também é importante. Dentro da parte poligonal, onde o ângulo central, né, é igual a 360 dividido pelo número de lados, né? A gente vai comentar isso daqui a pouco, quando o polígono for regular, beleza? Dentre os polígonos regulares, é importante várias aplicações. Eu vou fazer uma demonstraçãozinha para vocês no próximo quadro, beleza? Bem, vamos lá. Então, dando continuidade aqui para a gente falar sobre polígonos regulares.
Polígonos regulares são aqueles que possuem o mesmo número de lados, tem todos os lados e ângulos iguais. Então, nós temos aqui, ó, lados e ângulos congruentes. A gente sabe que congruência, né, representa igualdade, só que na geometria a gente não fala que um lado é igual ao outro, a gente fala que eles possuem a mesma medida, por isso que eles são congruentes, beleza? Show de bola. Já que os ângulos são congruentes, né, cada ângulo interno, que a gente chama de AI, a gente pega a soma, que é 180 vezes n menos 2, e divide pelo número de lados. Cada ângulo externo, que é 360, né, também divide pelo número de lados. E nós temos que o ângulo central é 360 também, dividido pelo número de lados. Bem, nós faremos uma demonstração com polígonos regulares, só que eu porei eles inscritos, né, para que a gente possa falar também da relação de apótemas. Nós temos aí que dentro da parte poligonal, é bastante comum inscrevermos e circunscrevermos esses polígonos, tá? Então, primeiramente, eu vou inscrevê-los. Então, vamos lá. Primeira figura que nós vamos fazer demonstração, triângulo equilátero. Talvez uma das figuras que mais cai no vestibular dentro da geometria plana, né? E o triângulo equilátero, ele é importante por quê? Porque é dele que vem os ângulos 30 e 60 da trigonometria do triângulo retângulo. Então, dos ângulos notáveis, né? 30 e 60 vem dele. Então, vamos lá. Vou fazer mais ou menos aqui. Vamos lá. O triângulo equilátero, né, como nós temos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180, cada ângulo interno será. Então aqui, ó, a soma dos ângulos internos é igual a 180, pela fórmula você consegue também perceber isso. Soma dos ângulos externos, 360. Cada ângulo interno, 180 dividido por 3, 60. Cada ângulo externo é igual a 120 graus. Né? Lembrando que o interno com o externo, eles são suplementares. Show de bola. Bem, por que eu inscrevi o triângulo equilátero e vou falar sobre os polígonos inscritos? Aqui nós sabemos que todos os lados são iguais. L, L, L. A partir do teorema de Pitágoras, que a gente vai ver também na aula de hoje, né? No vídeo de hoje, nós temos que uma das aplicações principais do teorema de Pitágoras é a altura do triângulo equilátero, que é L raiz 3 sobre 2. Então, aqui eu porei a altura do triângulo equilátero. Deixa eu botar aqui, ó. A altura igual a L raiz de 3 sobre 2. Bem, então aqui nós temos que nessa parte de baixo, quando a gente pega do centro da figura até um dos lados formando o ângulo de 90 graus, nós temos a definição de apótema, né? Muito importante, inclusive, para a geometria espacial, para aquela relação de altura da pirâmide, apótema da base. Então, se a base é um triângulo equilátero, tá aí. E apótema da pirâmide. Então, eis aqui que o apótema, no caso do triângulo equilátero, o apótema, ele é 1/3 da altura. Consequentemente, ele é L raiz de 3 sobre 6. Se eu multiplicar por 1/3 aqui, vou multiplicar o 3 embaixo, vai ficar L raiz de 3 sobre 6, ok? Já o raio, que encontra-se na parte de cima, a parte complementar da altura, corresponde a 2/3 da altura. Logo, o raio, como são 2/3 da altura, então, multiplicando por 2/3 vai cortar o 2 com 2, o raio é igual a L raiz de 3 sobre 3. Então, essas são as duas fórmulas importantes. Não precisa lembrar de, o valor L raiz de 3 sobre 6 ou L raiz de 3 sobre 3. Lembra da relação de 1/3 e 2/3. Alguns livros, ao invés de escrever o raio em função do lado, faz o lado em função do raio, fica R raiz de 3. Beleza? É bastante comum. Tá? Outra coisa importante é, por que essa relação de 1/3 e 2/3 existe? Porque quando a gente passa esse raio para cá,
A gente vai conseguir visualizar melhor. Cada ângulo interno é igual a 60 graus. Então, aqui nós temos 60 graus. Ao traçarmos esse raio aqui, esse raio também será bissetriz desse ângulo de 60. Consequentemente, terei 30 e 30. Então, nós temos que o seno de 30 é meio. Então, se o seno de 30 é meio, seno de 30. Cateto oposto, apótema sobre raio. Então, meio é igual a apótema sobre raio. Ou seja, o raio é igual ao dobro do apótema. Então, por isso que se o raio é o dobro do apótema, 2/3, o dobro de 1/3. Ok? Então, existe essa relação de 1 para 2. Então, a gente consegue provar isso daí. E nós temos que a altura do triângulo equilátero, que é uma das aplicações do Teorema de Pitágoras, também mostra que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, porque ele se opõe à altura, né? E aqui, ao traçarmos essa altura, o lado L fica L sobre 2. O L sobre 2, esse ângulo aqui é 30, oposto a 30 é meio, né? Metade, L sobre 2. Então, por isso que nós temos uma aplicação bem interessante para a trigonometria no triângulo retângulo, tá? Então, dessa figura que vem os ângulos de 30 e 60 da trigonometria. Bem, a segunda figura da nossa demonstração, obviamente, será o quadrado, né? Também é uma figura extremamente importante. Para falar sobre cubo, né, na geometria espacial, também o quadrado se faz importante. Então, a gente vai falar aqui um pouquinho do quadrado. Bem, diferentemente, né, o quadrado possui 2 diagonais, soma dos ângulos internos e externos são idênticas, são iguais a 360, e as relações são um pouco diferentes também, ok? Vamos lá. Então, vamos ao nosso quadrado. Então, nós temos aqui, ó, L, 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 L. Vou botar aqui quadrado. Bem, no quadrado nós temos que todos os lados são iguais, todos os ângulos também são iguais, porque ele é um quadrilátero regular, né? Então, nós temos aqui soma dos ângulos internos igual a soma dos ângulos externos, que são iguais a 360 graus. Cada ângulo interno e cada ângulo externo também são iguais, sempre a 90. Então, para saber o ângulo externo, basta prolongar o lado, né? Que você vai ver que externamente também vale 90. Bem, a diagonal do quadrado é uma outra aplicação do Teorema de Pitágoras, né? Que vocês conhecem também, que vale L raiz de 2. Então, nós temos aqui a diagonal do quadrado, que é L raiz de 2. Dá para percebermos aqui que o raio, por sua vez, que nas figuras, quando a gente escreve, o raio vai do centro da figura até um vértice. Aqui, ó, R e R, tá vendo? Então, o raio é a metade da diagonal do quadrado. A definição que nós comentamos sobre a apótema envolve pegarmos do centro da figura até um dos lados formando um ângulo de 90 graus. Então, aqui, ó, eis que surge o apótema. Como os ângulos aqui são retos, a gente percebe que se nós puxarmos um apótema para cá também, 2 apótemas dão um lado. Então, o apótema é a metade do lado. Enquanto o raio é metade da diagonal, nós temos que o apótema é metade do lado. Então, no quadrado é mais fácil de lembrar. O raio é metade da diagonal e o apótema é metade do lado, né? Alguns livros também colocam isso aqui de uma outra maneira. Ao invés de escrever o raio em função do lado, põe o lado em função do raio. Fica L igual a R raiz de 2. Então, basta passar o 2 para cá, o raiz de 2 para cá, racionalizar e vai achar também essa forma. Então, nós temos aí que o triângulo equilátero e o quadrado são duas figuras extremamente importantes dentro do vestibular para falarmos sobre polígonos regulares, não só na geometria plana, quanto na geometria espacial, para bases piramidais, né? Um triângulo equilátero, nós podemos pegar, por exemplo, um tetraedro regular, podemos pegar um cubo ou um paralelepípedo de base quadrada. Então, nós temos aí várias aplicações. E a próxima figura que nós vamos falar será o hexágono regular. Então, só um minuto para eu poder apagar o quadro. Vamos lá, galera do Avanço MET. Vamos continuar aqui, então, com a nossa aula. Falar agora um pouquinho do hexágono regular, uma figura que o UERJ gosta muito, o Enem gosta também, mas o UERJ gosta bastante, tá? Aqui, ó. Bem, teoria
Teoricamente, todas as figuras regulares deveriam vir com o nome fulano regular, triângulo regular, hexágono regular, octógono regular. Só que, em especial, o triângulo regular a gente define pelo lado, né? Triângulo equilátero, que ele é equilátero e equiângulo, logo é regular. E o quadrilátero irregular, que a gente chama de quadrado, né? Então, dentro dessas definições, esses dois não necessariamente vêm com regular, mas comum, triângulo equilátero e quadrado mesmo, ok? A partir daí, pentágonos, hexágonos, octógonos e assim por diante, eles vêm justamente com a nomenclatura acompanhada de regular para definir lados e ângulos congruentes entre si, ok? Então, vamos lá. A construção do nosso hexágono é bem peculiar, né? Então, nós temos aqui, ó, o hexágono regular. Deixa eu construir logo dois, que aí eu faço algumas demonstrações legais. Ó, com o raio aqui, ó. Esqueci de marcar do outro lado. Vai ficar bem bonito. Eu espero. Então, nós temos soma dos ângulos internos. Se eu jogar na fórmula 180 vezes N menos 2, 6 menos 2, 4, e 180, 720. Então, soma dos ângulos externos, 720 graus. Soma dos ângulos externos, sempre igual a 360. Interno, 720, externo, 360. Cada ângulo interno, 720 dividido por 6, 120 graus. E 360 dividido por 6, 60 graus. Lembrando que eles são sempre suplementares. Show de bola. Então, nós temos aqui que cada ângulo interno vale 120, né? 120 graus. 120, 120, 120. Nós sabemos que o hexágono possui 9 diagonais, das quais 3 passam pelo centro. Diagonais que passam pelo centro é sempre metade do número de lados. Só possui diagonais que passam pelo centro. Polígonos que têm número de lados par. Então, por exemplo, polígono de 10 lados tem 5 diagonais que passam pelo centro. São chamadas diagonais diametralmente opostas. Ah, o pentágono não tem. Heptágono também não tem. Então, só quando o número de lados é par. Então, das 9 diagonais, a gente consegue perceber que exatamente 3 passam pelo centro. Ao pegarmos as diagonais que passam pelo centro, né, elas serão bissetrizes desse ângulo de 120. Consequentemente, esse ângulo aqui vale 60, esse aqui vai valer também 60, pegar o 120 e cortar no meio. 60 por 60, 120, para 180 vale 60, que por acaso é um ângulo central. Então, por isso que vocês já ouviram falar que todo hexágono pode ser dividido em 6 triângulos equiláteros. Beleza. Nós temos aqui que no hexágono, né, o raio é exatamente igual ao lado. Então, a gente vai perceber que daqui para cá, se nós pegarmos, é o raio. Então, a gente tem aqui, se é um triângulo equilátero, isso aqui é L, 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 L. Logo, o lado é igual ao raio. E o apótema, que na definição vai do centro da figura até um dos lados, formando o ângulo de 90 graus, a gente vai perceber que esse apótema aqui, para o triângulo equilátero, representa o que é? A altura. Então, o apótema é L raiz de 3 sobre 2, mas como o lado é igual ao raio, pode ser também R raiz de 3 sobre 2. Beleza? Show de bola. Então, nós temos aí que dentro dessa definição, né, é importante lembrarmos que o hexágono pode ser dividido em 6 triângulos equiláteros. Então, deixa eu ver. Esse vai ficar um pouquinho pior. Preciso fazer a demonstraçãozinha aqui. Bem, vamos lá. Vamos mirar nas diagonais. L, 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 L. Nós temos que 3 são as diagonais que passam pelo centro. As diagonais que passam pelo centro
elas medem 2L. Isso é extremamente importante, tá? Isso já caiu várias vezes na prova de vestibular. O pessoal geralmente usa a lei dos cosssenos para fazer isso, só que não há necessidade. E a diagonal que não passa pelo centro, por exemplo, essa daqui, ó, ela equivale a 2 alturas do triângulo equilátero. Ó. É uma altura que é uma altura, tá vendo? A diagonal que não passa pelo centro, ela é menor. Ela vale... Se a altura é L raiz de 3 sobre 2, que são 2, vai ser L raiz de 3. Como raiz de 3 é aproximadamente 1,73, né? Isso é 1,73L. Então a gente percebe que realmente ela é menor que as diagonais que passam pelo centro. Então as diagonais que passam pelo centro, elas necessariamente são as maiores, tá? E as que não passam pelo centro são menores. Beleza. Lembrando que aqui tem um ângulo de 120 graus, a gente vai criar um padrão bem interessante. Toda vez que você tiver na prova um triângulo com essa característica, ó, esse lado vale x, esse vale x, aqui é 120. Esse aqui é 120, para 180 falta 60, aqui vale 30, aqui vale 30. Né? Normalmente, a pessoa faria lei dos cossenos. E o que nós vamos criar de padrão é, se eu tenho aqui dois lados iguais ou 120, necessariamente aqui é x raiz de 3, que vai ser justamente essa diagonal que não passa pelo centro. Então, esse é extremamente importante porque muitas vezes a gente tem um triângulo desse, vocês já se depararam com várias questões com esse tipo de triângulo, e muita gente faz sempre lei dos cossenos, não há necessidade disso. Então, se você tiver L, que vai ser L raiz de 3 com ângulo 120 graus, beleza? Então, um dos recursos que normalmente se utiliza é a lei dos cossenos, que não há necessidade disso, tranquilo? Show de bola. Então, a seguir a gente vai falar, né, na sequência vamos falar sobre o teorema de Pitágoras, razões trigonométricas e assim por diante, beleza? Dando prosseguimento aí à competência 2, né, vamos falar agora sobre o teorema de Pitágoras, onde Pitágoras estabeleceu que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Na época do Pitágoras, nós temos que essa relação foi obtida a partir de quadrados. Ele foi encaixando quadrados, onde raiz quadrado, que hoje a gente fala raiz quadrada, na verdade envolve lado do quadrado. Então, raiz quadrado, lado do quadrado, ok? Então, nós temos aí que quando a gente trabalha com quadrados perfeitos, né, e raiz quadrada de valores exatos, os resultados são até bonitinhos. Porém, não necessariamente com valores inteiros, né, que nós vamos trabalhar. Pode ser que a gente tenha um valor irracional, por exemplo, um lado 5 raiz de 3, por exemplo, beleza? Então, vamos lá. Primeiro aqui, então, em relação ao teorema de Pitágoras, nós temos que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, para obtermos o teorema de Pitágoras, necessariamente tem que ter um ângulo reto. Então, não é possível aplicarmos o teorema em outro tipo de triângulo, por exemplo, tá? Apenas no triângulo retângulo. Então, oposto ao ângulo de 90 graus, nós temos a chamada hipotenusa, né? Hipotenusa. E os outros dois são os nossos catetos. Nós temos aí que o teorema de Pitágoras talvez seja um dos teoremas mais conhecidos pela grande maioria das pessoas, né? Então, nós temos aí que é um teorema bastante antigo, de 500 a.C. aproximadamente. Então, muita gente conhece esse teorema, beleza? Bem, dentro do teorema de Pitágoras, nós temos alguns triângulos pitagóricos principais, que sempre caem na prova de vestibular, né? Tanto na prova da UERJ, quanto na prova do Enem, até mesmo nos vestibulares de São Paulo. Vou utilizar um deles aqui para poder comentar algumas peculiaridades do teorema de Pitágoras. Primeiro, se a incógnita encontra-se na hipotenusa, o resultado será a raiz quadrada da soma entre dois quadrados. Se a incógnita estiver no cateto, o resultado será a raiz quadrada da diferença entre dois quadrados. Como assim? Vamos lá. Então aqui, ó, vou pegar um triângulo retângulo, vou botar primeiro a incógnita na hipotenusa. Aqui eu tenho 5, 12. Esse aqui é um triângulo pitagórico especial, 5, 12, 13, mas a gente vai fingir que não conhece ele. Então eu tenho aqui quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então aqui a gente vai perceber que eu vou fazer o quadrado de 5 e de 12, né? Então nós temos que a soma de dois quadrados, né, vai ser justamente o resultado a partir do momento que eu tiro a raiz quadrada. Então, como eu falei anteriormente,
nós temos que, quando a incógnita está na hipotenusa, será dado a raiz quadrada da soma de dois quadrados. E quando nós temos a incógnita no cateto, consequentemente será dado pela diferença. Então, vamos ver aqui no exemplo número 2 isso. Exemplo número 2, vamos supor aqui, ó, triângulo retângulo. Aqui, vou pegar um pitagórico especial também. Vou pegar 8, x e 10. É o triângulo 3, 4, 5 com proporcionalidade 2, ok? Então, vamos lá. Agora a gente vai ver que se dará o resultado pela raiz quadrada da diferença de dois quadrados, né? Então, fazendo quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Aqui vai ficar 100 é igual a 64 mais x ao quadrado. X ao quadrado será 100 menos 64, ó, a diferença aí. X é igual a raiz quadrada de 36, x é igual a 6. Então, quando eu penso no teorema de Pitágoras, eu sempre penso o seguinte: se a incógnita estiver na hipotenusa, eu elevo ao quadrado de cateto, somo e tiro a raiz. Se for um cateto, né, que eu estou pedindo, eu pego o quadrado da hipotenusa, subtraio do quadrado de um cateto, tira a raiz quadrada, vai dar justamente o resultado do outro cateto. Beleza? Bem, quais são os teoremas, quais são os triângulos pitagóricos especiais? Então, vou botar aqui no canto. Pitagóricos especiais. Vamos lá. O primeiro triângulo pitagórico especial é o triângulo 5, 4, 3. Obviamente que a hipotenusa tem que ser proporcional ao maior lado, né? O oposto ao maior lado, o oposto ao maior ângulo está o maior lado. Então, nós temos ali que aquele K justamente fala sobre a proporcionalidade desse triângulo. Então, o triângulo 5, 4, 3, ele é pitagórico? Sim, ele é pitagórico. O triângulo 10, 8, 6 também? Sim, porque é o 5, 4, 3 com proporcionalidade 2. Se eu substituo o K por 1, por 2, por 3, por 4, eu vou determinar todos os triângulos pitagóricos proporcionais a 5, 4, 3, só que em outras proporções, né? Então, se o K vale 3, por exemplo, vai ficar 15, 12, 9, que é um triângulo pitagórico especial. Se o K vale 10, 50, 40, 30 também é um triângulo pitagórico especial. Então, não é um macete, como muita gente fala. Na verdade, Pitágoras já se deu o trabalho de provar isso daí, então você não precisa se preocupar. Bem, o segundo triângulo pitagórico especial, que cai bastante em prova, é o triângulo 13, 12 e 5, né? Onde, obviamente, a hipotenusa será múltipla do 13, né? Então, nós temos ali que 13, 12 e 5 é pitagórico, o 26, 24 e 10 é pitagórico, 39, 36 e 15 é pitagórico, todos na proporção 13, 12 e 5. E o último, que cai com menos frequência no vestibular, mas também aparece, é o 17, 15 e 8, ok? Onde a hipotenusa, novamente, é sempre proporcional ao maior lado, que é o 17. Então, esses triângulos, eles são especiais, por quê? Porque nós temos aí que todas as proporções, em qualquer valor de K que eu substituo ali, sempre dará um valor, né, igual ali no teorema de Pitágoras. Sempre vai dar uma igualdade bonitinha. Então, nós temos ali, que, obviamente, o valor inteiro, tá? O valor de K, não pode ser um valor quebrado. Então, para o K igual a 1, para K igual a 2, 3, 4, 5, qualquer proporção sempre valerá o teorema de Pitágoras, beleza? Então, no próximo quadro, eu vou ver as principais aplicações. Já vimos isso no outro vídeo, né? Que eu vou mandar um vídeo partido aí para vocês. No primeiro vídeo, já falei sobre a altura do triângulo equilátero e diagonal do quadrado. Vou falar também sobre a diagonal de um cubo, beleza? Show de bola. Vamos lá, galera. Então, dando prosseguimento aí às aplicações do teorema de Pitágoras, né? A gente falou no primeiro vídeo sobre a altura do triângulo equilátero. Eu vou falar novamente para poder mostrar essa relação de uma forma clara para vocês, né? Então, nós temos aqui triângulo. O triângulo equilátero possui todos os lados iguais e todos os ângulos iguais, ok? E a aplicação se dará a partir do momento que eu traço aqui a altura, né? Então, essa altura H.
Vocês sabem que a altura é L raiz de 3 sobre 2, que a gente vai provar passo a passo. Bem, nós temos aqui que essa altura, ela é, na verdade, a altura bissetriz e mediana. Se ela é mediana, divide o lado oposto em duas partes iguais. Aqui é L sobre 2 e aqui também se dará L sobre 2. Então, nós temos que na metade desse triângulo, nós temos um triângulo retângulo, onde a hipotenusa vale L. Então, a gente tem que L ao quadrado é igual a H ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado, que é justamente esse cateto. Então, L ao quadrado menos, vou passar esse cara para lá, vai ficar L ao quadrado sobre 4 é igual a H ao quadrado. Ou seja, H ao quadrado é igual. Ao tirarmos o LC aqui, 4, 1, vamos obter 3L ao quadrado sobre 4. Operação inversa do quadrado é a raiz quadrada. Logo, L ao quadrado sai da raiz, o 3 fica lá dentro, raiz quadrada de 4, 2. Então, eis que surge a primeira aplicação do Teorema de Pitágoras, a altura do triângulo equilátero. Bem, a segunda aplicação, que é a diagonal do quadrado, é extremamente intuitiva, né? É fácil percebermos, porque o quadrado, né? Quando você divide a metade, você tem um triângulo retângulo isósceles. No triângulo retângulo isósceles, a gente sabe que os dois lados são iguais. Então aqui, ó, todos os ângulos retos, L, 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 que tem 45, 45, né? Nós temos que a diagonal do quadrado, além de ser diagonal, ela também é bissetriz dos ângulos retos. Então, a sua diagonal, que agora eu vou botar de vermelho, D, ao aplicarmos aqui, vai ficar D ao quadrado igual a L ao quadrado mais L ao quadrado, D ao quadrado igual a 2L ao quadrado, D igual a raiz de 2L ao quadrado, logo D é igual a L raiz de 2. O L sai porque está ao quadrado e o 2 fica lá dentro mesmo, beleza? Então, essa daqui é o que nós consideramos a segunda aplicação do Teorema de Pitágoras. Nós temos inúmeras demonstrações a fazer sobre aplicações do Teorema de Pitágoras. Nós temos ali que, por exemplo, posso trabalhar na geometria espacial, como eu falei inicialmente, sobre o cubo, né? Então, quando a gente pega um cubo, a gente tem aqui, ó, vou tentar desenhar relativamente rápido. Nós temos que no cubo a gente tem a aplicação da diagonal do quadrado e, obviamente, a gente vai aproveitar essa aplicação para a diagonal do cubo. Então, vou dar a dimensão aqui. Bem, então na diagonal do cubo, né, que se dá por vértices opostos e faces opostas, então nós temos aqui, ó, vou chamar de Dzão. Considerando as arestas, vou manter L para poder preservar os lados, né? L, L, L. Geralmente na geometria espacial a gente usa A de aresta. Só para a gente demonstrar isso aqui de uma forma mais prática. Nós temos aqui, ó, que na base, esse cara é diagonal do quadrado, né? Que é L raiz de 2. Juntamente com aquela aresta lá de trás, né? Aqui se faz o Teorema de Pitágoras nesse triângulo retângulo aqui, ó. Então, L. Ao fazermos o Teorema de Pitágoras, eu tenho D ao quadrado igual a L ao quadrado mais L raiz de 2 ao quadrado. D ao quadrado igual a L ao quadrado mais 2L ao quadrado. Elevando a raiz de 2 ao quadrado, fica 2L ao quadrado. D ao quadrado igual a 3L ao quadrado. D igual a raiz de 3L ao quadrado. D igual a L raiz de 3. Então, é fácil gravarmos porque diagonal do quadrado L raiz de 2, diagonal do cubo L raiz de 3. Um é da segunda dimensão e outro da terceira dimensão. Então é fácil da gente lembrar sobre isso. Então tudo que envolve um ângulo reto necessariamente pode ser aplicado para trabalharmos com o Teorema de Pitágoras e suas aplicações. Da mesma forma que a gente viu diagonal do quadrado e diagonal do cubo, a gente poderia fazer essa demonstração para retângulos e paralelepípedos. Diagonal do paralelepípedo, do retângulo. Vamos supor um retângulo AB. Nós temos que a diagonal
é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. O paralelepípedo ABC, a diagonal do paralelepípedo é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, quando era retângulo, duas dimensões, A ao quadrado, B ao quadrado, raiz quadrada. E no paralelepípedo, raiz quadrada de A ao quadrado, B ao quadrado, C ao quadrado. Então, essas aplicações são importantes, não só para o próprio teorema, mas também para a parte da trigonometria. A gente lembra que, por exemplo, se esse ângulo aqui é um ângulo de 60 graus, oposto a 60 graus, né, sobre o cateto oposto sobre a hipotenusa, dá seno. E o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, que aparece aqui. Esse ângulo aqui é um ângulo de 30, onde o oposto a 30 é metade da hipotenusa, seno de 30 é meio, então porque ali está L sobre 2. Então essas relações são importantes. O mesmo acontece aqui no ângulo de 45 graus, né? A gente sabe que a tangente de 45 é igual a 1, porque o cateto oposto e o cateto adjacente são iguais, e L sobre L sempre dará 1. Então nós temos aí as aplicações do Teorema de Pitágoras e justamente com o Teorema de Pitágoras aplicado, beleza? Vamos lá, galera. Dando prosseguimento, então, a essa parte de triângulos e retângulos, vamos falar agora sobre as relações métricas no triângulo retângulo, né? Essas relações métricas são obtidas a partir da semelhança de triângulos, obviamente que sempre podemos fazer o Teorema de Pitágoras. Então, nós temos aqui, ó, que eu botei a hipotenusa para baixo, então nós temos aqui a hipotenusa A e os catetos B e C. As relações métricas, elas surgem a partir do momento que nós traçamos a altura relativa à hipotenusa. Então, que a gente chama essa altura de H. Então, nós temos aqui H. Sobre a hipotenusa, nós temos aí as chamadas projeções dos catetos. Então, eu vou chamar a projeção do cateto B de M e a projeção do cateto C de M. Projeções são as sombras, né? Então, a sombra do B é M e a sombra do C é o E. Então, essas relações se dividem principalmente em três grupos. Nós temos aí que a primeira relação diz que A vezes H é igual a B vezes C, ou seja, a hipotenusa vezes a altura relativa é igual ao produto dos catetos. A segunda relação diz que H ao quadrado é igual a M vezes N, ou seja, nós temos que a altura ao quadrado é igual ao produto das projeções. E o terceiro diz que cateto ao quadrado, pode ser B ou C, é igual a hipotenusa vezes a sua projeção. A projeção do B é M e a projeção do C é M. Bem, essas fórmulas elas são obtidas por meio de semelhança entre triângulos, né? Então você tem aqui, ó, três triângulos semelhantes. Você tem um pequenininho, está naquela ponta de lá. O triângulo médio está do lado de cá. Deixa eu botar esse aqui bonito que está horrível. E o maior de todos, né, que é o triângulo principal. Então aqui você tem H e H, aqui B e M, C e M. Ok? Então vamos lá. Nós temos que essa semelhança ela é obtida a partir do momento que nós temos ângulos, né, que são congruentes. Nós temos aqui, ao chamarmos esse ângulo de alfa e esse ângulo aqui de beta, eu tenho que alfa mais beta é igual a 90, porque eles são complementares, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo que me dá 180. Então, se eu tenho 90 lá, alfa e beta juntos dão 90 para completar 180. Então, se eu chamo esse aqui de alfa, né, tá ali, e aqui de beta, você consegue perceber que alfa mais 90 está precisando de beta para completar 180. E que 90 mais beta está precisando de alfa para completar 180. Então, nós temos aqui três triângulos semelhantes, a gente provou a partir da relação angular. A partir daí, por exemplo, oposto ao ângulo de 90 graus nesse aqui, no pequeno. B. Oposto a 90 graus aqui. C. Deixa eu ver. Oposto ao... oposto a 90, oposto a 90. Deixa eu ver. Oposto a alfa. Oposto ao alfa. Oposto ao alfa. Não ficou bom, não. Deixa eu fazer outro.
senão vai criar uma outra relação que a gente não viu ainda. Deixa eu ver. Oposto ao alfa, oposto ao alfa, oposto ao beta, oposto ao beta. Vai ficar bom. Oposto ao alfa no pequeno, H. Oposto ao alfa no médio, N. Oposto a beta no pequeno, M. Oposto a beta no médio, H. Tomou porque agora ficou a segunda relação bonitinha. Ao multiplicarmos cruzados, vamos obter H ao quadrado igual a M vezes M. Beleza? Se eu criar uma relação entre o pequeno e o grande, por exemplo, deixa eu pegar aqui, oposto a 90 graus no grande, A, oposto a 90 graus no pequeno, B, oposto ao alfa no grande, C, oposto ao alfa no pequeno, H. Ao multiplicarmos cruzado aqui, vamos obter A vezes H igual a B vezes C, que é a primeira relação. Então, todas as relações são obtidas a partir da semelhança tripla desses três triângulos aí. Pequeno, médio e o grandão, beleza? Então, essas relações são importantes e, juntamente ao Teorema de Pitágoras, você pode aplicar quadrado da hipotenusa igual a soma do quadrado de catetos. Nada me impede de botar B ao quadrado igual a H ao quadrado mais M ao quadrado. E C ao quadrado igual a H ao quadrado mais N ao quadrado. Beleza? Show de bola. No próximo vídeo, a gente vai ver trigonometria. Vamos lá, galera. Eu não vou me aprofundar na trigonometria, porque vocês tiveram aula disso. A gente vai fazer apenas algumas conexões dentro da competência 2. Tá, por que utilizar o Teorema de Pitágoras quando utilizar a trigonometria no triângulo retângulo ou mesmo a lei dos senos e a lei dos cossenos? Então, quando você tem um triângulo retângulo, obviamente que você tenta utilizar o Teorema de Pitágoras, se você dispõe de dois lados, né, pelo menos. Caso contrário, você tenta utilizar alguma das razões trigonométricas. Então, a razão trigonométrica, ela entra, né, quando você tem apenas um lado e, obviamente, a gente fornece um ângulo. Então, aqui também depende do ângulo. Muita gente pergunta, quem é o cateto oposto? Depende do ângulo. Então, se o meu ângulo aqui é o alfa, eu tenho que seno de alfa é igual a B sobre A, o cosseno de alfa é C sobre A, e a tangente de alfa é B sobre C. Então, da perspectiva do alfa, o oposto é o B, e o adjacente está do lado é o C. Do ponto de vista do beta, eu tenho que o seno de beta é igual a C sobre A, o cosseno de beta é B sobre A, e a tangente de beta é igual a C sobre B. Então, todo mundo sabe que o fato desses dois arcos serem complementares, o seno de um é igual ao cosseno do outro, que é algo que a gente pode ver, inclusive, em várias questões. Por exemplo, se precisa do ângulo de 80 graus, ele não te dá o de 80, ele te dá o de 10. Aí você, ao invés de usar seno de 80, usa o cosseno de 10, que dá o mesmo. Então, essas relações são importantes. E também, em relação à tangente, a troca do numerador com o denominador. Então, nós temos que ter um ângulo de 90 graus, sempre é possível utilizar a trigonometria, desde que você disponha um ângulo e pelo menos um dos lados. Beleza? Show de bola. Então, se você tivesse dois lados, não haveria necessidade, porque você pode aplicar o Teorema de Pitágoras. Tá, mas por que usar, então, a lei dos senos e a lei dos cossenos? Então, quando você tem relações, né, num triângulo qualquer, você tem A, B e C. Um triângulo não retângulo, tá? Triângulo qualquer. Então, aqui eu tenho o vértice A, aqui eu tenho o vértice B e aqui o vértice C. Oposto ao vértice Azinho, oposto a B, Bzinho, oposto a C, Czinho. A lei dos senos diz o seguinte, que se você tiver uma relação entre dois lados e dois ângulos, você pode dizer que A sobre o seno de A é igual a B sobre o seno de B. Obviamente que se eu tiver, né, B e C, eu posso fazer igualando também C sobre o seno de C. Nós temos que a lei dos senos, que é essa daqui, né? Vou botar em cima. É uma relação que envolve dois lados e dois ângulos. Então, no material que eu enviei para vocês, né, tem várias questões que envolvem lei dos senos e lei dos cossenos. Como diferir a utilização de uma ou de outra? Então,
tem relação entre dois lados e dois ângulos, lei dos senodos. Se for uma relação entre os três lados ao mesmo tempo, num ângulo só, é a lei dos cossenos. Então, você tem que ir na lei dos cossenos. Se o problema tiver um ângulo A, você vai começar com um Azinho ao quadrado. Fica A ao quadrado igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado, menos duas vezes B vezes C, vezes o cosseno do ângulo A. Né? Ah, mas se esse ângulo for de 90 graus, se for de 90 graus, soma isso aqui, por isso que vira o teorema de Pitágoras. Se ele te der um ângulo B, você vai começar com Bzinho ao quadrado. Fica B ao quadrado igual a ao quadrado mais C ao quadrado, menos duas vezes A vezes C vezes o cosseno do ângulo B. E se ele te der um ângulo C, você vai começar com Czinho ao quadrado. É igual a ao quadrado mais B ao quadrado, menos duas vezes A vezes B vezes o cosseno do ângulo C. Então, na lei dos cossenos, é uma relação entre três lados e um único ângulo. Bem, sobre o triângulo, né, existe um negócio interessante sobre a condição de existência do triângulo. Ah, todos os triângulos, eu tenho lá, um lado 12, outro 3, outro 5, consigo formar um triângulo? Não, existe uma pré-condição. Então, já tiveram questões de concurso que foram anuladas justamente porque não atendia uma condição específica, né? Vou botar aqui uma observação sobre a condição de existência. Condições de existência. Na primeira justificativa, nós temos que cada lado ABC tem que ser menor do que a soma dos outros dois, né? A mais B. Então, tem aqui que o A tem que ser menor que B mais C, o B tem que ser menor que A mais C, e o C tem que ser menor que A mais B. Por que eu botei C? Eu estou louco. Tá? E, ao mesmo tempo, ele tem que ser maior que a diferença. Então, B menos C, A menos C, A menos C. Eu botei módulo porque eu não sei quem é o maior lado. Então, se der negativo, vai ficar meio esquisito no nosso problema. Tá? Então, nós temos aqui, por exemplo, eu tenho um triângulo e eu sei que um lado vale 11, esse lado vale 8. Quais são as possibilidades para esse lado de x? Posso botar qualquer valor aí no valor de x? Não. Então aqui, para existir, o x tem que ser menor do que 11 mais 8 e maior do que 11 menos 8. Né? Então tem aqui, o x tem que ser um número entre 3 e 19, não podendo ser o 3 e 19. Se maior que 3 e menor que 19. Se for um número inteiro, só pode ser 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até o número 18, ok? Então, essas condições são importantes. Muitas vezes, o problema pode perguntar sobre, dentre as possibilidades, pegar assim, dos números de 1 a 30, quantos são os números que eu posso colocar para o terceiro lado de um triângulo X, ok? De um triângulo qualquer. Então, essas condições, elas devem também ser respeitadas. A partir do momento que você quer definir se o triângulo é acutângulo, retângulo, obtusângulo, também existe um teste bem interessante. Então vamos supor que a gente pegasse aqui e achasse que botar um valor 7, que é possível baseando-se na condição de existência. O triângulo 11, 8, 7, ele é acutângulo, retângulo, obtusângulo. O primeiro teste que você pode fazer é baseando-se na lei dos cossenos. Você pode fazer a lei dos cossenos ali para poder analisar. E uma outra forma de verificarmos isso, que eu acho muito mais prática, é, como a gente sabe que oposto ao maior lado está o maior ângulo, a gente compara 11 ao quadrado com 8 ao quadrado e 7 ao quadrado. Se isso der uma igualdade, é o teorema de Pitágoras, é um triângulo retângulo. Se der uma desigualdade, vai ser acutângulo ou obtusângulo. Se a gente analisar aqui dá 121, aqui é 64 mais 49. Então, 121 comparado com 64 mais 49, 113. 113, se não me engano. Então, é maior. Se 121 é maior do que 113, significa que esse triângulo é obtusângulo. Esse ângulo aqui é um ângulo obtuso. Se der uma igualdade, aquele ângulo é reto. Se der menor,
Se eu comparo o maior lado quadrado é menor do que a soma dos outros dois, consequentemente ele é acutâmulo. Então as condições de existência são importantes para que você possa verificar quais são as possibilidades de lados para um determinado triângulo e a partir da desigualdade pitagórica eu consigo definir também a relação angular, se o triângulo é acutâmulo, retângulo ou obtusâmulo, beleza? Show de bola.